As small caps são um grupo de ações que muitas vezes passam despercebidas por investidores iniciantes ou mais conservadores. Elas representam empresas com menor valor de mercado quando comparadas às gigantes conhecidas do Ibovespa, como Petrobras, Vale ou Itaú. No entanto, apesar de serem menores, essas companhias têm um potencial de crescimento muito maior, especialmente quando se encontram em setores promissores ou em fase de expansão. Justamente por isso, elas têm atraído os olhares atentos de quem busca multiplicar seus investimentos em menos tempo. Investir em small caps pode ser como apostar em um negócio promissor no início da jornada. Imagine ter investido em Magazine Luiza ou WEG quando ainda eram pequenas na bolsa. Quem fez isso viu seu capital se multiplicar dezenas de vezes. O mesmo raciocínio vale para novas oportunidades que surgem todos os anos. Empresas pequenas, inovadoras e bem geridas podem se transformar em gigantes, e quem acreditar nelas no começo pode colher grandes frutos no futuro. Por outro lado, nem tudo são flores nesse universo. As small caps também carregam riscos consideráveis. Porter, many liquids, ou seja, menos pessoas negociando suas ações, elas podem apresentar oscilações bruscas nos preços. Além disso, essas empresas podem ter mais dificuldade para lidar com crises econômicas, já que muitas ainda estão em fases iniciais de consolidação. É por isso que o conhecimento e a análise criteriosa são fundamentais antes de tomar qualquer decisão de investimento. Outro ponto importante é o cenário econômico. Em momentos de recuperação, como o que o Brasil vive em 2025, as small caps tendem a se beneficiar com mais intensidade do que as empresas grandes. Isso ocorre porque qualquer melhora na economia impacta diretamente o faturamento dessas companhias, muitas vezes de forma rápida. Já em momentos de incerteza ou recessão, o impacto negativo também pode ser mais forte. Por isso, o timing de entrada é essencial para aproveitar o melhor dessas ações. Muitos investidores têm olhado para setores específicos com atenção especial. Empresas de tecnologia, energia renovável, varejo online, agronegócio e saúde têm se destacado entre as small caps mais promissoras. Além disso, as ações ligadas ao consumo interno, como alimentação e transporte, também estão ganhando espaço conforme a economia brasileira volta a aquecer. Estudar o setor e o posicionamento estratégico da empresa é o primeiro passo para encontrar boas oportunidades. É comum que fundos de investimento especializados em small caps façam uma análise profunda e diversificada antes de montar suas carteiras. Eles avaliam balanços, projeções de crescimento, governança e até o histórico dos gestores dessas empresas. Essa prática também pode ser adotada por investidores individuais, utilizando ferramentas simples e acessíveis disponíveis na internet. O segredo está na pesquisa, paciência e disciplina para manter o foco no longo prazo. Em 2025, com a redução da taxa básica de juros Selic no Brasil, o investimento em renda variável voltou a ganhar destaque. Isso aumentou a procura por ativos com maior retorno, e as small caps naturalmente entraram no radar. A queda nos juros torna essas ações mais atrativas, porque reduz o apelo da renda fixa e empurra os investidores para a bolsa. Mas vale lembrar, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então é preciso estudar bem. Outro fator relevante para esse crescimento é o avanço da digitalização dos negócios. Muitas small caps estão inseridas em setores de inovação e tecnologia, com potencial de crescimento exponencial. Empresas que atuam com inteligência artificial, fintechs, serviços online e soluções digitais têm se destacado em relatórios. The Analyze são áreas que tendem a crescer nos próximos anos, o que torna essas ações ainda mais interessantes. Para quem quer surfar a próxima onda do mercado, para quem quer começar a investir em small caps, a recomendação é ir com cautela. Nunca coloque todo o seu capital nesse tipo de ação. Diversificação é a chave para equilibrar os riscos e aumentar as chances de sucesso. Uma carteira balanceada, com grandes empresas, ativos de renda fixa e uma fatia de small caps pode ser a combinação ideal para quem busca retorno com responsabilidade. O conhecimento sobre o negócio e a clareza sobre seu perfil de risco são indispensáveis nessa jornada. Apesar de serem menos conhecidas, as small caps desempenham um papel essencial no dinamismo da economia. Elas estão espalhadas por todo o país, muitas vezes fora dos grandes centros, e representam empresas que geram empregos, inovação e soluções em setores específicos que, por vezes, as grandes corporações não conseguem atender com a mesma agilidade. Essa flexibilidade das small caps é justamente o que permite que elas cresçam com mais rapidez em momentos estratégicos, se tornando protagonistas em nichos de mercado pouco explorados. Outro ponto que vale destacar
é a possibilidade de encontrar oportunidades antes dos grandes investidores institucionais. Muitas dessas empresas ainda não foram descobertas pelos grandes fundos e bancos de investimento. Isso significa que investidores pessoa física têm a chance de entrar no jogo antes que os grandes volumes de capital entrem e elevem significativamente o preço dessas ações. Quando isso acontece, os lucros podem ser expressivos para quem já está posicionado. Vale lembrar também que o investimento em small caps exige um olhar mais atento e estratégico. Ao contrário das empresas grandes, que possuem mais cobertura na mídia especializada, as informações sobre essas companhias são mais escassas. Por isso, um investidor que quiser atuar nesse segmento precisa ir além dos números superficiais e realmente entender o modelo de negócio, a gestão, o mercado em que a empresa atua e quais são seus planos de crescimento nos próximos anos. A análise fundamentalista é uma das ferramentas mais úteis para esse tipo de investimento. Nela, o investidor avalia indicadores como receita, lucro líquido, endividamento, margem operacional, retorno sobre patrimônio ROE, entre outros dados importantes que ajudam a entender se a empresa é sólida e tem potencial de crescer. Estudar o histórico dos gestores e a governança corporativa da empresa pode ajudar a evitar armadilhas e promessas exageradas de lucros futuros. Uma dica valiosa para quem deseja se aprofundar no mundo das small caps é acompanhar relatórios de casas de análise independentes. Muitas dessas empresas oferecem estudos completos, atualizados e com linguagem acessível sobre ações com potencial de valorização. Esses relatórios costumam trazer informações sobre o setor, os concorrentes, os pontos fortes e fracos da empresa analisada e projeções baseadas em dados reais. Isso economiza tempo e ajuda a tomar decisões mais bem embasadas. Outro aspecto que deve ser considerado é o volume financeiro diário das small caps. Como são empresas menores, algumas dessas ações podem ter baixa liquidez, ou seja, não tem muitas negociações por dia. Isso significa que, se o investidor precisar vender seus papéis com urgência, pode encontrar dificuldades em encontrar compradores. Portanto, é sempre importante saber que esse tipo de investimento deve ser feito com um olhar de médio a longo prazo. O cenário macroeconômico também influencia diretamente a performance das small caps. Quando a economia nacional dá sinais de recuperação, os investidores tendem a buscar empresas com maior potencial de crescimento, mesmo que isso envolva um pouco mais de risco. No entanto, em períodos de instabilidade, essas ações podem sofrer quedas mais acentuadas, justamente por serem mais sensíveis às variações do mercado. É por isso que estar atento à política fiscal, à taxa de juros e ao câmbio é fundamental para tomar boas decisões. Em tempos de mudanças tecnológicas e transformação digital, muitas small caps se destacam por atuar em setores inovadores. Startups e empresas de base tecnológica que abriram capital recentemente podem se encaixar nessa categoria. Nesses casos, o investidor está apostando não só na performance atual da empresa, mas principalmente no futuro promissor daquele negócio. Aplicações em inteligência artificial, automação, logística inteligente e energias sustentáveis são algumas das áreas com maior potencial de valorização. Além da tecnologia, o setor do agronegócio também é uma fonte importante de small caps no Brasil. O país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e muitas empresas pequenas ligadas à produção, logística e exportação agrícola estão listadas na bolsa. Essas companhias têm potencial de crescimento expressivo à medida que o setor se moderniza e ganha eficiência com o uso de novas tecnologias. Investir nesse tipo de ação é também apostar na força de um dos pilares da economia nacional. Outro exemplo é o setor de saúde. Com o envelhecimento da população brasileira e a busca por serviços médicos mais eficientes, muitas empresas menores que atuam com laboratórios, clínicas, planos regionais e até mesmo biotecnologia têm chamado a atenção dos analistas. Mesmo sendo pequenas hoje, essas companhias podem ter um papel relevante na transformação do sistema de saúde privado nos próximos anos. E isso pode se refletir no valor de suas ações. A educação também é um setor que merece atenção. Por fim, vale lembrar que o mercado é cíclico e imprevisível. As small caps não são mágicas nem garantem lucros imediatos, mas podem sim representar oportunidades únicas para quem pensa no longo prazo. O importante é manter os pés no chão, estudar o mercado com calma e tomar decisões embasadas. Com estratégia e informação, essas ações pequenas podem sim render grandes resultados. E talvez no futuro você olhe para trás e veja que fez parte da construção de um novo gigante do mercado.